Cordeiro de Deus, Ele com sua graça. Aleluia, louvado e agradecido é o santo nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de deixar um versículo para você que essa tarde, que se encontra no Evangelho, que se encontra em Jonas, profeta Jonas, no capítulo 3. A Bíblia vai falar assim, profeta Jonas, no capítulo 3, Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será destruído. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram o jejum, e vestiam-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se o seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem boi, nem ovelhas provém coisa alguma, nem lhe dê parto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho, e Deus arrependeu do mal que tinha dito que não faria e não fez. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, meu querido ouvinte. Eu venho aqui trazer algo da parte do Senhor para você essa tarde. A Bíblia vai falar de um homem chamado Jonas, o profeta Jonas, escolhido por Deus para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Deus, ele escolhe Jonas para pregar a palavra para um povo rebelde de Nínive. Nínive é uma cidade que a Bíblia vai falar que as pessoas estavam ali completamente viciadas no pecado.
E Deus, ele queria destruir aquela cidade. E Deus envia Jonas para pregar contra aquela cidade a palavra do reino de Deus. E quando Jonas ele ouviu a voz do Senhor, a Bíblia vai falar que Jonas não quis pregar pelaquela cidade, porque Jonas conhecia que aquela cidade não merecia misericórdia de Deus. Jonas, ele conhecia o povo daquela cidade, sabia que era um povo que não importava com as coisas de Deus, sabia que era um povo que não queria saber de nada de Deus, até que Jonas, ele foge do mandato de Deus. Jonas, então, ele não obedece à voz do Senhor. Jonas, ele achava que a misericórdia era só para ele. Jonas, ele pensava que Deus podia ter misericórdia só dele, e não estava preocupado com quase 120 mil pessoas que moravam naquela cidade. A Bíblia vai falar em Jonas que Deus, ele manda Jonas ir à cidade de Nínive para pregar. Jonas, ele entra no navio, ele entra no barco, e ele vai tentar ir para um lugar chamado Tarsis. E quando ele vai e entra no navio, a Bíblia fala que Deus, ele manda uma tempestade, e o vento começa a balançar aquele barco, que os marinheiros, eles se preocupam, que o barco estava quase indo a pique, e os marinheiros começam a não entender o que estava acontecendo. A Bíblia vai falar que eles começam a jogar tudo que estava dentro do barco para dentro do mar, para ver se o barco ficava leve para não afundar. Mas quanto mais ele tentava, o esforço não adiantava nada, porque por causa de Jonas veio aquele pecado em cima daqueles marinheiros. E a Bíblia vai falar que Jonas, ele estava dormindo, Jonas estava sossegado, enquanto o juízo de Deus estava caindo sobre Jonas. Jonas não estava preocupado, ele estava com seus olhos espiritual fechados, até que a Bíblia vai falar, meu amigo, que Deus então ele embranqueceu aquele mar cada vez mais, até que os marinheiros chegam perto de Jonas e perguntam o que estava acontecendo, de onde Jonas era, o que veio aquele terremoto, aquela tempestade sobre eles. E Jonas vai falar: ei, eu sou hebreu, eu tenho um Deus que criou os céus e a terra seca, tudo isso que está acontecendo, a culpa é minha. E Jonas vai falar: ei, me lança no mar para acabar essa tempestade. E quanto mais ele se esforçava, mais a onda mais subia mais por cima do barco, querendo derrubar o barco, até que eles lançam Jonas no mar. E quando eles lançam Jonas no mar, Deus, ele preparou um peixe para que tragasse Jonas. Ei, meu querido, quando a gente corre do chamado de Deus, Deus, ele não nos obriga a fazer nada para ele. Deus, ele queria usar Jonas sobre essa terra, mas Jonas estava correndo da obrigação de levar a palavra de Deus ao povo pecador. A Bíblia vai falar, por causa do erro de Jonas, por Jonas tentar correr da obra de Deus, Jonas, ele paga um alto preço por tentar fugir. Jonas, ele então é tragado pelo peixe por causa da desobediência. E quando Jonas está no ventre do peixe, Jonas, ele começa a clamar por misericórdia, e Deus ouviu a oração de Jonas e fez aquele peixe vomitar Jonas. E Deus vai falar: Jonas, você vai à cidade de Nínive agora e vai pregar a palavra que eu te mandei. Meu querido, a Bíblia fala que Jonas começa a andar na cidade de Nínive, no caminho de um dia, pregando a palavra de Deus, a palavra verdadeira, a palavra que está escrita em João no capítulo 14 e no versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega até o céu a não ser por Jesus Cristo. Ninguém vai até o céu
a não ser se aceitar Jesus para morar com Ele. Ninguém chega até o céu de qualquer maneira. Existem vários céus que muitos acham que pode ir de qualquer jeito. Pode ir pecando, pode ir na idolatria, pode ir na fornicação, pode ir na prostituição. Mas o céu que eu conheço está escrito lá no Mateus, no capítulo 7 e no versículo 13 e 14. A porta é estreita, a porta é apertada e poucos o que entra por ela, mas a larga é a porta espaçosa que conduz à perdição, e são muitos que estão entrando por ela. E quando eu vejo aqui Jonas pregando, arrependemos e convertei-nos do mau caminho, porque é chegado o reino de Deus. Jonas, ele começa a pregar, e a Bíblia vai falar que o povo de Nínive, ele se arrepende do pecado, ele se arrepende da maldade, ele se arrepende da idolatria, e ele chega até a Deus com jejum, com planto e com pano de saco, e eles humilhou, arrependeu do pecado. E a Bíblia fala que Deus não quis destruir por causa do arrependimento. Arrependimento, meu amigo, não é um choro de emoção, não. Arrependimento é um choro que confessa e abandona o pecado. Não adianta pedir perdão e continuar no erro. Não adianta confessar e continuar praticando os mesmos pecados. Não adianta ajoelhar e pedir perdão, mas se não converter, porque Jesus, ele conhece o coração do homem, ele conhece o coração da mulher, ele sabe as intenções dos pensamentos, ele sabe aquele que arrependeu e aquele que não arrependeu, ele conhece aquele que anda nos caminhos sinceros e aqueles que não andam. Deus, ele não está preocupando quem canta bonito, Deus, ele não está procurando quem prega bonito, Deus, ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando eu vejo lá em Reis, Deus, ele está usando Elias para ir no Monte Carmelo, 450 profetas de Baal, e só tinha o servo do Senhor, profeta de Deus chamado Elias, e o povo de Israel, a mesma hora que adorava a Deus, encurvava perante o Deus de Baal, até que Elias vai falar: ei, vocês não podem cochear em dois pensamentos. Se é Deus, você sirva a Deus. Agora, se é Baal, sirva a Baal. Ei, meu querido, já é tempo, é a última hora que a gente precisa decidir. A gente precisa adorar o Deus verdadeiro. Não está tendo mais tempo para nada, porque Jesus, ele está voltando para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus, ele estava voltando para buscar aquele que santificou as suas vestes, aquele que lavou as suas vestes no sangue de Jesus. Jesus está voltando para limpar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo de Nazaré. O Cordeiro de Deus que limpa o pecado do ser humano é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Toda honra e toda glória pertence ao nome do nosso Senhor e Jesus Cristo Salvador. Sem arrependimento não tem salvação. Sem arrependimento não tem perdão. É preciso arrependimento para ter perdão e salvação. O mundo jaz do maligno, a Bíblia Sagrada se cumprindo. Jesus, ele vai voltar nas nuvens. Mateus vai falar que não sabe o dia nem a hora, mas só que Jesus, ele deixa algumas coisas para a gente saber quando virá o fim. Quando nós lemos lá em Mateus, no capítulo 24, Jesus, ele começa a falar para o discípulo: olha para você ver, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Muitos vão desviar da verdade, dando ouvido a espíritos de demônios.
Muitos que se diz cristão vão desviar do verdadeiro Deus para acreditar no Deus falso, para acreditar na profecia mentirosa, para acreditar em falso profeta, para acreditar em falso que prega a palavra de Deus, mas estão distorcendo a Bíblia Sagrada, porque muitos estão pregando só prosperidade, muitos estão pregando só bênçãos materiais, muitos estão pregando só dinheiro, mas esqueceu, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Quando o apóstolo Paulo ele vai pregar, Deus me dando o que vestir, o que comer, não vou preocupar com mais nada, meu querido. Nós sabemos que tudo aqui passa, a riqueza ela vai passar, o dinheiro ele vai acabar, a prata e o ouro ele vai acabar, mas aquele que permanecer até o fim com Cristo, ele vai permanecer para sempre com Jesus. Quando morrer, quando estiver ali no cemitério, o seu dinheiro ele não vai com você, ele não vai ali te acompanhar, a tua riqueza não vai acompanhar você, só vai você ali é a hora quando eu leio lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, o homem ou a mulher está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. A Bíblia fala que depois da morte é você e Deus, e eu e você, nós vamos ter que prestar conta das nossas obras que nós fez aqui por meio do corpo, ou seja ruim, ou seja bom. Não adianta esconder, ali não adianta arrepender, porque o lugar que tem mais pessoa arrependida não é dentro das igrejas, o lugar que tem pessoa arrependida não é aqui no mundo, mas é onde? É no inferno. Por quê? Porque lá no inferno tem pessoas que estão sofrendo e arrependeram de tudo que fez, mas não adianta, porque a oportunidade enquanto estava vivo, Deus deu a oportunidade para arrepender, mas arrepender de quê? Arrepender da idolatria, arrepender da fornicação, arrepender da prostituição, porque em Timóteo vai falar que os homens estão proibindo o casamento, aquilo que Deus ele deixou, os homens estão distorcendo. Não, pode morar junto, morando com fé, casado isso é mentira do diabo. Para isso Deus deixou a lei do ser humano, aquele que dorme junto e não é casado, a Bíblia fala que é pecado, que é fornicação, não é marido e mulher não é esposa e nem esposo não, é isso que o diabo ele está querendo. O diabo ele quer destruir a família, pode ficar do jeito que quiser, não é pecado, pode casar mulher com mulher, não é pecado, pode casar homem com homem, que não é pecado, mas isso é mentira de Satanás, que a Bíblia vai falar lá em Gênesis, que Deus ele criou o homem e ele viu que o homem estava sozinho, ele não fez outro homem para ficar com Adão, não, ele fez uma mulher para estar do lado de Adão. Se fosse para homem casar com homem, Deus ia fazer Adão e Ivo, mas ele fez Adão e Eva. Enquanto muitos têm medo de pregar a verdade, muitos covardes escondem a verdade, muitos têm medo de dizer Deus me trouxe aqui para pregar a verdade, quando Deus ele vai falar que o homem ele cria Adão, daqui a pouco Adão está triste lá no jardim, ele tira uma costela de Adão e ele forma uma mulher com o nome Eva, e Deus ele vai fazer um casal, homem e mulher, mulher e homem, mas Satanás ele entrou na vida do ser humano, agora tem casamento mulher com mulher, homem com homem. O que acontece? A Bíblia fala que é digno de morte os que faz isso e os que apoiam merece morrer. O próprio Deus ele fala aqui para nós, Deus ele faz as coisas certas, só anda nas coisas erradas quem quer. O Espírito Santo ele está querendo salvar, ainda há esperança para aquele que está nessa vida de moral, ainda há salvação para aquele que se
arrepender e abandonar o pecado. E a oportunidade é agora. Aproveita enquanto você está vivo, abandona o pecado, peça perdão e se converta dos maus caminhos, porque a Bíblia vai falar que existe dois caminhos a qual o homem vai seguir. Para cima é o céu e o inferno que entende é para baixo. E quem vai para o inferno? As pessoas que não aceitou Jesus, as pessoas que não deu crédito ao evangelho, os incrédulos, os afeminados, todo aquele que prostitui. Ei, meu querido, Jesus ele está dando tempo para nós. Jesus ele está irado com esse mundo. A Bíblia vai falar que quando Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade que está no pecado e já cheirou mal os seus pecados. A Bíblia fala que Deus ele manda fogo do céu e ele acaba com aquele sodomita, ele acaba com aquela vaidade, pecado. Jesus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ei, muitos ficam assim, não, pode pecar, Jesus ele ama do jeito que eu sou, não. Quando eu estava lá no mundo, fazendo a vontade do diabo, eu estava lá no morro, usando droga, Jesus ele me amava, mas agora eu sou nova criatura. Jesus ele me libertou das drogas, Jesus ele me libertou da bebida. Não, pode vir bebendo, ei, você pode entrar na igreja bebendo, você pode entrar na igreja prostituindo, você pode entrar na igreja fumando maconha, você pode entrar na igreja todo podre, do jeito que eu entrei, mas tem que sair de lá liberto, tem que sair de lá transformado pelo poder de Deus. Eu entrei desse jeito, todo podre no pecado, muitos não queriam me receber, mas Jesus ele me recebeu de braços abertos. Quando eu entrei para o caminho do Senhor, eu entrei bebendo, eu entrei fumando, eu entrei usando droga, mas hoje Cristo me libertou. Hoje eu não uso mais droga, hoje eu não bebo. Sabe por quê? É porque eu conheci a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. Quem me libertou foi a palavra, foi Jesus Cristo de Nazaré, e ele liberta hoje. Ele é o mesmo Deus que libertou no passado e ele quer libertar hoje. Ei, minha amiga, meu amigo, eu quero dizer para você, aproveite enquanto Deus está dando oportunidade, aproveite enquanto a trombeta não tocou, aproveite enquanto você está vivo, aproveite enquanto você tem seu fôlego de vida. É a hora de arrependimento agora. Entrega teus caminhos na mão do Senhor, aceita Ele como único e suficiente Salvador da tua alma. Entrega teus caminhos na mão do Senhor, porque o reino de Deus ele está mais próximo do que você imagina. E quando nós vemos ali, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 1 está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ei, meu querido, se você entregar a sua vida para Jesus, nenhuma condenação há para os que estão com Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Não existe outro. Tem um caminho, Deuteronômio, a Bíblia fala que Deus deixou o caminho da bênção e o caminho da maldição. Qual o caminho que nós escolhemos? O caminho da bênção ou o caminho da maldição? Jesus ele vai voltar, meu querido. O pecado cometido no meio do corpo, ai daquele que não arrepender, vai sofrer amargamente, se não se arrepender. E é hoje, a oportunidade é hoje, não é amanhã, que Jesus ele vem ter misericórdia de nós. No último dia não adianta correr. O juízo final de Deus, a Bíblia fala que Deus ele já preparou para julgar, e ele vai julgar sem misericórdia. A misericórdia é agora. A misericórdia é enquanto nós estamos vivos, mas depois que morrer não tem misericórdia. Que Deus tem misericórdia de nós.
Você que entregou sua vida para Jesus, aproveite. Aproveite enquanto Ele está te dando tempo. O que adianta ganhar esse mundo todo e perder a sua alma? O que adianta viver num mundo de pecado e no final ser lançado no inferno? O que adianta ter uma vida aberta aqui nesse mundo e quando morrer ser condenado? Não adianta nada. Melhor coisa é morrer com Cristo do que morrer sem Ele. Porque aquele que morre sem Jesus, meu querido, o final dele acabou, é Cristo. E a oportunidade é agora. Não deixe para amanhã o que Deus está dando oportunidade para fazer hoje. Porque amanhã não nos pertence, amanhã pertence ao Senhor Jesus Cristo.